Bem, boa noite, bem-vindas, né? Aqui só temos nós mulheres, né, tentando dominar o mundo. Nós estamos na primeira aula, oficialmente, né, do cursinho da Fundase, da Fundação, né, de Atendimento Socioeducativo aqui do Rio Grande do Norte. E essa primeira aula a gente vai falar sobre a parte introdutória de direitos humanos. A ideia é que a gente possa trabalhar o conteúdo de uma forma um tanto mais aprofundada, porque sempre quando vai se falar em direitos humanos, as pessoas falam mais da questão eh, da Declaração, né, dos Direitos Humanos e alguns outros documentos que vieram depois, mas a gente vai dar a parte introdutória de um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informações, porque a gente vai ter aí, né, vai ser cobrado na prova, colocaram especificamente, né, essa questão histórica dos direitos humanos, então a gente vai ver como surgiram as primeiras normativas, quais eram as preocupações, né, o que está aí nesse, nessa história, dessa trajetória dos direitos humanos, né, em todas as sociedades e aí pelo mundo, né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direito internacional, não é apenas um país quem vai definir o que seriam os direitos humanos. Os direitos humanos eles vêm de um histórico, né, de uma complexificação das leis, né, das leis que inclusive fundamentam e fundam, né, na verdade, os países. E aí a gente vai ver todo esse processo histórico hoje. Eu vou colocar no material de vocês, além desse conteúdo, as questões. Se der tempo, a gente vê questões hoje. Se não der, a gente vê as questões só na próxima aula, tá certo? E a gente vai ver, após essa primeira aula dos direitos humanos, especificamente, eu vou trazer a parte introdutória da Constituição Federal do Brasil, que vai cair também no concurso, e vocês devem se, se preocupar mais, né, e estudar de uma forma mais detalhada e tentar memorizar o artigo 5º da Constituição, né, com os direitos fundamentais, essa parte dos direitos sociais também, para que a gente possa realmente ter aí uma melhor segurança na hora de fazer a prova, de responder as questões, porque são geralmente as partes que são mais focadas, né, nos certames, são essa parte introdutória da Constituição. A gente pensa, mas é só até o artigo 5º, mas aí quando você vai ver o artigo 5º, ele é imenso, né? Então a gente tem aí um desafio que é de tentar memorizar o máximo que a gente puder. E aí eu vou colocar no material de vocês também essa parte da Constituição, mesmo a gente, né, se propondo aqui a trabalhar mais especificamente a questão dos direitos humanos, para que vocês possam realmente aí fazer um concurso de uma forma mais orientada, né? E vou colocar as questões também no material para vocês. Cada turma eu tenho feito assim, dessa forma mais personalizada, porque cada concurso tem aí uma proposta, né? Eu preparei essas aulas e venho aí me debruçando na questão do concurso da Fundase, desde da publicação do edital, que faz pouco mais de uma semana. Então, assim, fui preparar, né, a divulgação da turma, fui preparar essas outras partes do material para também preparar as aulas, para que vocês realmente recebessem aí um material que não fosse fazer com que vocês perdessem tempo, né? Não quero aqui ninguém perdendo tempo, mas sim realmente se debruçando sobre o que realmente cobrado nos concursos e sobre o que realmente pode cair, né, de questões. Eu vou colocar aqui para apresentar, porque vai, né, me ajudando, vai me norteando nessa questão do, da aula, né, da sequência da aula e tudo. Deixa eu só mudar aqui a página para vocês não rapidinho. E aí vai me norteando também para eu não passar tanto do tempo, né? Porque senão a gente desanda aqui e não consegue ser objetivos, tá certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar. E aí
a gente vai fazer, né, essa primeira parte aí, introdutória, para o concurso da Fundase. Caiu, né, o edital ele já foi bem mais detalhado quando foi retificado, e aí a gente vai ver em direitos humanos, né, nessa primeira aula, a parte histórica, como eu falei, uma introdução, e nas demais, de acordo com o cronograma, né, a gente vai ver a questão dos tratados internacionais, das alterações que houveram, né, no decorrer desse período, desde a da Declaração dos Direitos Humanos até agora, né, em virtude das guerras, em virtude das situações, né, críticas da imigração, cai imigração, né, no concurso de vocês, a questão do que a legislação, né, mundial, digamos assim, o que a ONU, o que a Organização Mundial do Trabalho, do Comércio, do Trabalho, o Fórum, né, o Fórum Social Mundial, o que essas entidades, essas instituições todas que têm aí um caráter internacional, elas norteiam, né, o funcionamento e a forma como a legislação deve se pautar, né, no avançar da história diante dessas crises, para que vocês tenham aí toda uma noção do que é permitido, como é que a legislação funciona, né? O que o Brasil, quais são os tratados que o Brasil é signatário, tem todas essas questões aí. Na questão, em termos de origem, né, a gente tem aí de onde surgiu a ideia de direitos humanos na história. Claro, atualmente, né, da década de 1940 para cá, é que a gente tem aí uma maior visibilidade, né, do que são os direitos humanos e como é que se define o rol de direitos humanos, o que é que influencia esse rol que a gente tem hoje, como é que se estrutura a Declaração dos Direitos Humanos, para quem ela serve, né, para quem ela é dedicada, quais são os países que estão aí constituindo a ONU, a gente vai ver a ONU mais para frente, mas é interessante que a gente conheça, né, qual é a origem. Eu tenho até um artigo que eu fiz, eu estava no segundo período de Direito, no semestre passado, e coincidentemente, em História do Direito, a gente estuda justamente, né, como é que surgem as leis e quais são as leis mais expressivas, e aí a professora falando sobre isso, né, que os direitos humanos, eles surgem com as primeiras leis que foram, né, registradas de alguma forma, elas foram registradas em pedras inicialmente, não existia papel ainda na época, né, então elas foram registradas em rochas, né, que a gente chama pedra, mas se um amigo meu geólogo ouvir isso, são as rochas, né, foram registradas nessas rochas e nessas placas, né, e elas foram definidas pelos reis da época, e aí são consideradas as primeiras leis que dão origem aos direitos humanos, né? O que a gente tem hoje como uma legislação social e uma legislação que preza pelos direitos da pessoa humana, a gente tem a origem aí, né, nesse período antes de Cristo, né, em período em que as leis eram tidas como leis divinas, né, que a inspiração, o rei ele tinha uma inspiração divina, né, então quando a gente fala de legislação nessa época, né, quando a gente fala de algum tipo de normativa que vai orientar como as pessoas deveriam viver em sociedade. Outro dia eu estava lendo a respeito da proteção social, até comentei com Lisandra sobre isso. Lisandra está aqui na sala, por isso que eu estou citando o nome dela. Esse livro aqui, Produção Sociojurídica de Famílias Incapazes. É um livro bem bacana pronto, assim, da Graciele Loyola. Ela fez, esse livro, na verdade, é o resultado do mestrado dela, né? Ela fez uma pesquisa sobre a produção de famílias incapazes, né? No judiciário, no campo sociojurídico, na verdade, e aí ela vai trazer um resgate do que é a proteção social. E aí, nesse resgate da proteção social, o que ela faz?
ela lembra que as sociedades, de uma forma geral, elas tentam se proteger para garantir a sua existência e a sua para que ela não seja extinta, né, posteriormente. Ou seja, a proteção social ela nasce como essa preocupação de aquele grupo se proteger, né, para que ele não se aniquile, para que ele não se extingua, né, diante de uma grande crise. Então, a proteção social, historicamente, né, ela não se dá apenas no contexto das sociedades capitalistas, ela é muito anterior a isso. Então, assim, quando a gente estuda direitos humanos, a gente também pode fazer esse link, né? Direitos humanos tem a ver com a proteção social, tem a ver com essa preocupação de proteger o grupo, né? Para que o grupo ele perdure, ele possa continuar existindo, né? E aí, como é que se dá a origem mesmo, né? Dessas leis, né, que os direitos humanos é um conjunto de leis, na verdade, né, os direitos humanos, eles não são apenas uma expressão, né, muito rechaçada, inclusive, em alguns meios, e aí quem vai fazer o concurso da Fundasa especificamente, quando a gente fala, ou quem for para o Tribunal de Justiça, né, quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas da segurança pública, e aí não vou generalizar, né, mas assim, dentro da segurança pública existem alguns órgãos e alguns equipamentos que culturalmente rechaçam os direitos humanos, né? São contrários. E aí eu fico pensando, como é que você pode ser contrário ao direito que é seu? Porque o direito humano é de todas as pessoas, de todos os seres humanos, né? É o direito da pessoa humana. Então, tem origem num conceito filosófico, né, de direitos naturais que seriam atribuídos por Deus, e aí alguns teóricos, né, sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. É, tem aí como mais um nome, né, expressivo, John Locke. A gente, quem fez serviço social, né, teve contato com esse autor, né, o filósofo, porque a gente estuda positivismo, a gente estuda todas as correntes teóricas, né, das ciências sociais, pelo menos os principais autores, né, os clássicos especialmente, e aí é por meio de John Locke que vai ser desenvolvida a teoria dos direitos naturais. Então, quando vocês pensarem na origem dos direitos humanos, na sua história, na sua trajetória, é interessante que vocês tenham minimamente aí um resumozinho, né? É só ler ali um artigo, né? Um resumo sobre quem é John Locke para lembrar, né? De todas os conteúdos que a gente já teve acesso. Mas é interessante que a gente faça esses links, porque se cair numa prova discursiva, né, alguma questão sobre direitos humanos, é interessante você citar, né, quem é um dos principais nomes para o desenvolvimento dessa teoria, né, o desenvolvimento da proposta dos direitos humanos, né, porque é importante que a gente saiba quem foi que foi discutir sobre direitos naturais, né, o direito à inviolabilidade, não só da pessoa, da propriedade, né? John Locke ele vai falar muito sobre essa questão da, 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 dos direitos, né? Os direitos como se fossem cláusulas pétreas, né? São os direitos do homem. Na época não se falava em humanos, né? Mas eram os direitos do homem em relação à sua liberdade, né, ao direito de propriedade, ao direito da inviolabilidade, né, do que é privado, do espaço privado. Então, nós temos aí essas origens, né, essa origem, na verdade, e esse contexto histórico para falar sobre direitos humanos. Então, não é só saber que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente ter aí um pouco dessa linha, né, essa linha cronológica, eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, e aí seria interessante que vocês fizessem um mapinha, né, algum tipo de desenho, ou então mesmo vocês podem trabalhar com post-its, né? Às vezes a gente pega esses post-its coloridos e coloca assim recadinhos,
E aí a gente vai lembrando de datas, né? Vai lembrando de nomes, vai lembrando de conceitos para que fique melhor de memorizar, tá certo? Um dos documentos mais antigos que se vincula aos direitos humanos é o Cilindro de Ciro, né, que contém uma declaração do rei persa Ciro II, depois de sua conquista da Babilônia em 539. Esse papiro foi descoberto em 1879 e a Organização das Nações Unidas o traduziu apenas em 1971. Para todos os seus idiomas oficiais. E aí, o que é que o cilindro de Ciro, né, tem a ver com a origem dos direitos humanos, né? No cilindro de Ciro, quando houve a conquista da Babilônia, a Babilônia, inclusive, é o berço da, das leis, né, da legislação, de praticamente todas as leis ocidentais que a gente tem hoje, a gente vê aí uma influência, né, dessa origem, desse começo na Babilônia, tá? Como havia a questão das conquistas, né, das disputas por território, então, assim, houve já nesse momento uma preocupação de fazer leis e definir penalidades, né, definir quais eram as punições para as pessoas, né, que não respeitassem o que estava determinado pelo rei. Então, assim, o direito de propriedade, como eu disse, foi uma das primeiras preocupações, mas também não roubar, não furtar, né, não tirar da outra pessoa que não é seu, você não poder matar também, não é? Boa noite, Rosa. É, eu vi quando você entrou, mas aí eu fui olhar agora o chat, como eu estava aqui seguindo a linha de raciocínio, acabei não parando para te dar boa noite, mas boa noite, seja muito bem-vinda, tá? A gente está falando aqui da origem dos direitos humanos, né? Da origem da lei, na verdade, porque quando surgem as leis, principalmente a lei do rei Ciro, né, em 539 a.C., né? E as leis, com certeza vocês já ouviram falar em, pelo menos, no rei Hammurabi, né? No Código de Hammurabi, a gente tem o acesso a esse conteúdo, né? Quando vai estudar aí a parte histórica, né? Principalmente no curso de serviço social. E aí, antes de Hammurabi, que na verdade foi a base do Código de Hammurabi, nós tivemos Urucagina. E aí eu fiz o artigo, como eu estava falando lá no início, no curso de Direito, eu estava no segundo período, e aí eu fiz o artigo sobre Urucagina e sobre outro rei também, que é bem importante, né, para chegarmos ao Código de Hammurabi. Então, para a questão de direitos humanos, é interessante que vocês conheçam pelo menos esses nomes, tá certo? Que foram reis extremamente conhecidos, né, e que ficaram na história, né, da promulgação da legislação, porque eles começaram a se preocupar, né, com o direito das pessoas em seus reinados, né? Então, por que Hammurabi ficou mais conhecido? Porque Hammurabi, ele além de colocar, né, a legislação, eu agora esqueci como é que chama, os códigos deles eram códigos cuneiformes, porque eram códigos que eram cunhados em pedra, por isso são cuneiformes, né? São as leis cuneiformes, elas são dessa parte mais antiga da nossa história, né? Século 14 antes de Cristo, né? Século 14 antes de Cristo, você tem aí um, uma base, né, da história, um período histórico aí que a gente, né, é muito distante do que a gente está vivendo hoje, né? E aí você pensar, caramba, a legislação ela é tão antiga assim, né? E tem toda essa influência ainda, né? Porque a gente vive no hoje o que culturalmente foi estabelecido há muito tempo atrás, enquanto coesão social, né, enquanto princípios de convivência comunitária e social. Então, assim, claro que hoje a gente não tem, aqui no Brasil, né, num país ocidental, a gente não tem mais a base do Código de Hammurabi, que ficou muito conhecida como olho por olho, dente por dente, né?
A gente tem aqui, hoje, né, no nosso país especialmente, nós temos uma legislação pautada, como se chama, né, a Constituição Cidadã, pautada na cidadania, nos direitos de cidadania, pautada numa convivência social que deve primar pela paz, que deve primar pelo diálogo, né, e que as pessoas que não conseguem resolver seus conflitos dentro desses contextos vão aí responder perante a lei. Então, assim, vocês vão ver quando a gente for ver a Declaração dos Direitos Humanos que a gente não tem aí, não tem mais, né, o direito não permite. Vou sim, Rosa. Eu sempre disponibilizo o material depois da aula, eu nunca disponibilizo antes, porque primeiro eu gosto de dar essa introdução, explicar, para que quando vocês forem ler o material, vocês lembrem do que foi dito, sabe? Eu acho mais interessante vocês fazerem as anotações de vocês durante a aula, e aí quando vocês forem ler o material, né, o PDF, geralmente eu mando um a cada aula, tá certo? E aí quando vocês forem ler o PDF, vocês podem resgatar as informações, tá? Então, como eu disse, né, existe uma linha, uma trajetória, né, dos direitos humanos na história, e aí a gente vai ter, apesar da Idade Média ter sido conhecida como a Idade das Trevas, ela é o berço também, né, da construção do que a gente tem hoje, né, enquanto legislação, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa de uma forma geral. A gente ainda tem aí uma forte influência da religião, né, na definição dos direitos humanos e na legislação de uma forma geral. A gente vai ter aí, só um instante, a gente vai ter aí, desde a Idade Média, né, quando a igreja ela era quem ditava as regras de convivência, né, era ela quem dizia o que era certo e errado. Nós não nos tornamos realmente laicos, a gente não, a gente não conseguiu romper totalmente a influência da Igreja Católica, especialmente do cristianismo na legislação, principalmente em países como o Brasil, que são países, né, com uma história e uma cultura, digamos assim, e uma formação religiosa cristã. O nosso país tem 50% de evangélicos e mais um tanto de católicos, e muito pouco, né, de outras religiões de matriz africana, espíritas, ou pessoas que não têm religião, né, são percentuais, assim, bem pequenos mesmo. Hoje em dia, as religiões neopentecostais, né, estão bem mais atuantes no nosso país, e aí a gente tem a influência, né, da religião nas nossas leis, a gente tem a influência dos princípios, né, cristãos na definição, né, dos projetos de lei que estão aí tramitando, que estão sendo aprovados até então. Na Idade Média, né, como eu ia falando, os filósofos cristãos, eles recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural, em que o indivíduo está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico, tal como é definido pelo imperador, o rei ou o príncipe. Como eu estava dizendo, quando eu falei do rei, né, do Urucagina, e falei do Hammurabi, eles eram pessoas que tinham a divindade em si, né? O rei era a própria expressão do divino na terra. E isso continuou, né? Todos os países que vieram em seguida, que continuaram com o regime de monarquia, o rei ele continuava com essa característica, essa definição, né? O rei, por definição, era como o Deus na terra, né? A divindade na terra. Então, todas as leis que ele pensava e tudo que ele determinava era por inspiração divina. E aí, o que acontece na Idade Média, né? A Igreja Católica, em nome de Deus, né? Ela consegue fazer aí com que
as sociedades, né, funcionassem de acordo com seus preceitos, né, e estabelecem aí diversas punições, diversas formas de fazer com que as pessoas obedecessem suas ordens, né, e com uma grande influência sobre os reis, né. As monarquias, elas não poderiam se sustentar sem o apoio da Igreja Católica. Então, quando a gente estuda a história, né, que a gente vai estudar a Idade Média, né, que a gente vai estudar todo esse movimento que durou aí acho que foi de 500, 400 mais ou menos, até 1500, né? A gente tem aí 1000 anos, mais ou menos, né? De duração desse período, né? E não quer dizer que durante todo esse período, apenas as ideias, né, pautadas no que era dogma, né, estavam em ebulição ou existindo, né? As ideias que vieram depois com a Idade Moderna, elas foram se constituindo na Idade Média, né? Os filósofos, os cientistas, né, as pessoas, os céticos, eles já existiam naquela época e eles foram construindo ali também as suas ideias e depois, com a Idade Moderna, veio o racionalismo, né? A ideia do racionalismo, do homem no centro, né? Da decisão, né? Não era mais Deus, agora era o homem que estaria ali realmente como sendo o grande responsável, né? Pela questão do direito, né, da legislação e da ciência, né, a descoberta da Terra redonda, a descoberta da lei da gravidade, da luz elétrica, tudo que veio depois, né, tudo isso fez com que o homem se percebesse muito mais autônomo do que realmente tão submetido assim às leis divinas, né? Para alguns foi totalmente a negação da existência, né, de uma divindade, mas para outros foi tentar convergir essas ideias, né, e tentar fazer com que as sociedades funcionassem de uma forma que não necessariamente você precisava extinguir a existência de um Deus, né, mas você poderia conviver com as duas ideias e assim avançar. Então, nos séculos 17 e 18, a gente teve aí uma maior ebulição, não é, dessa reformulação das teorias do direito natural, e aí deixou de estar submetida a uma ordem divina. Não necessariamente deixou de estar submetido totalmente a uma ordem divina, né? A gente sabe, como eu expliquei, até hoje, na nossa legislação, a gente tem aí a influência dos dogmas católicos, dos dogmas cristãos, na definição da nossa legislação. Uma prova disso é a questão do aborto. A gente não tem aí a liberdade de decidir se a pessoa pode ou não fazer um aborto, porque a nossa legislação ela só permite o aborto nos casos mais específicos de uma violência sofrida pela mulher, né, do estupro, ou se a gestação põe em risco a vida dela, e a vida do bebê que está sendo gerado, né, do feto, ou ainda em casos de anencéfalos, né, quando nascer aquela criança, aquele bebê, ele não vai ter cérebro, ele não vai ter essa formação, e tem mulheres que mesmo assim levam adiante a gravidez, mas tem outras que sim, preferem fazer o aborto porque não faz sentido para elas passar 9 meses gestando uma criança, gestando um ser que não vai viver, né, que não vai sobreviver, que não, na verdade, vai nascer apenas com um coração batendo, mas ali não tem a formação do cérebro, que é o que realmente nos torna vivos, né, nos torna humanos, é a existência de um cérebro, que, né, nos permite pensar e nos permite desenvolver tantas capacidades. Então, a gente vai ter aí na Idade Moderna, desculpa, essa definição de uma forma geral, né, dessa não submissão a uma ordem divina, né, na questão das leis e na questão do funcionamento das sociedades, mas, na verdade, não é bem isso, né? A gente vai ter aí ainda assim uma grande influência, porém a gente vai discutir, passar a discutir de uma forma
um tanto mais destacada, né, da igreja, essa separação do Estado e da igreja. Então, assim, a igreja não é mais a detentora, a instituição que exerce esse poder. A gente vai ter a figura do Estado, né? E aí, depois disso, vai vir o Estado Democrático de Direito, e é no Estado Democrático de Direito que a gente consegue realmente se pautar numa legislação que tem como fundamento os direitos humanos e a cidadania, né? E tem essa separação, né? A igreja, ela fica lá no campo da religião, né? Ela vai orientar, né? Coordenar e dar seguimento à vida de quem forem seus seguidores, como é que chama, meu Deus? É que eu não quero dizer seus religiosos, que não é isso, né? Mas quem for realmente daquela congregação, né? Daquela vertente religiosa, né? E as questões de cidadania, de sociabilidade, elas ficam a cargo do Estado, né? E a gente tem aí um marco quanto a isso, né, em relação a isso, ainda em 1215, que é a Carta Magna da Inglaterra, tá certo? Que deu garantias contra a arbitrariedade da coroa, né? E influenciou diversos documentos, como, por exemplo, a criação do habeas corpus em 1979, que foi a primeira tentativa para impedir a detenção ilegal, né? As detenções ilegais. Não sei se vocês conhecem o que significa habeas corpus, né? No direito, o habeas corpus ele é um remédio constitucional, é esse o nome que chama. Ele é um remédio constitucional para conseguir fazer com que pessoas que estejam presas arbitrariamente, que ainda não foram julgadas, que ainda não tiveram sua condenação e que não representam riscos à sociedade, né? Que elas possam responder os processos em liberdade. Então, o habeas corpus, ele nasce aí em 1679, e ele é uma das expressões da influência dos direitos humanos, de uma perspectiva de direitos humanos na legislação, tá? Então, após a Carta Magna de 1215, na Inglaterra, a gente vai ter também a promulgação, né, da independência nos Estados Unidos e a publicação de sua Carta Magna também, mas um pouco antes disso, a gente teve aí essa questão da criação do habeas corpus. E aí, na América, mais especificamente na América do Norte, né, a gente vai ter aí a Declaração Americana da Independência, em 4 de julho de 1776. Lembre daquele filme Nascido em 4 de Julho, né, que fala, é um filme que tem por base, né, a temática da independência dos Estados Unidos e desse feriado tão importante, né, para os norte-americanos. Nós temos aí, em 4 de julho de 76, né, a Declaração Americana da Independência, onde constavam os direitos naturais do ser humano, que o poder político deve respeitar. Essa declaração, ela teve como base a Declaração de Virgínia, proclamada em 76 também, porém em 12 de junho, né, pouco menos de um mês antes, onde estava expressa a noção de direitos individuais. E aí, direitos individuais, direitos humanos, direitos do homem, nessa época ainda era tudo muito, muito a mesma coisa, né? Porque, assim, a gente deve lembrar, né, historicamente, as mulheres só vieram ter alguns direitos, né, vieram ficar um pouco mais equiparadas aos homens nas legislações do século XX para cá, né? A gente tem aí menos de 100 anos de alguns direitos, como o direito ao voto, o direito ao trabalho, né? O direito a trabalhar, o direito a poder sair sozinha, direito a ter seu próprio CPF, né? A gente não tinha nada disso até o século passado. Então, assim, há pouco menos de 100 anos, muitas coisas não existiam, né, de direitos para as mulheres. Então, lembrar disso, que direitos humanos, direito do homem, direitos individuais, era ainda muito para os homens, né? Tanto que, quando se fala nos direitos humanos, não se fala no direito da pessoa humana, né? Não se coloca no feminino essa expressão. Direitos humanos, né? E das humanas. Aí a gente
implica com essa história, né, de falar o masculino e o feminino, porque não necessariamente a gente está incluída nessa discussão, né? E aí é bem interessante a gente analisar sobre essas perspectivas, né, para que a gente também possa fazer aí as nossas reflexões, né, e pensar direitos humanos para quem, né, nesses períodos aí ainda. Século XVIII, quando veio, né, a independência dos Estados Unidos, se falava muito no direito de propriedade, na liberdade. Teve aí a Revolução Francesa, né, liberdade, fraternidade, igualdade, com esse tripé, né, do direito para os seres humanos, para a sociedade francesa. E aí, essa revolução, ela influencia todos os demais movimentos, né? É uma época de grande ebulição para discussão a respeito dos direitos. E aí a gente vai ver mais expressivamente, né? Principalmente em relação às guerras, quando vieram essas grandes revoluções, elas vieram sempre depois de momentos de grandes crises humanitárias, né? A gente tem aí crises humanitárias. Na Europa, por exemplo, as pessoas estavam morrendo de fome, de frio, com a sujeira, né? Os esgotos a céu aberto, não existia a mínima preocupação, né, com as questões sanitárias, até que se descobriu, né, o que poderia causar determinadas doenças, né, que o ato de lavar, de tomar banho, de lavar as mãos, de não comer com as mãos sujas, de não deixar ratos passando pelas casas, pelas comidas e tal. Essas coisas foram sendo descobertas com o avançar da ciência, que veio com o movimento racionalista, né, que permitiu que a ciência pudesse fazer experimentos, que permitiu que a ciência pudesse, por exemplo, dissecar um cadáver, porque, não sei se vocês já assistiram, eu estou só com dicas de filmes hoje, depois eu dou dicas de livros também, tá? Como é o nome do filme? Meu Deus, eu vou lembrar, gente, calma. É o filme que fala sobre um rapaz, né, que ele quer estudar medicina, ele quer estudar, na verdade, não era, acho que é o alquimista, é o alquimista, que ele quer estudar a respeito do corpo humano, ele quer saber como é que funciona, ele é curioso, ele quer ajudar a salvar vidas e tal, e aí ele não pode dissecar cadáveres, porque era pecado, a igreja não permitia, né? Então, era proibido por lei, você não poderia, eles têm um termozinho para você não macular, né, o cadáver, o corpo de uma pessoa que se foi e tal. E aí, imagina se a gente nunca tivesse tido alguém que desafiasse a lei e dissesse, mas a gente precisa fazer isso, porque senão a gente nunca vai saber o que tem dentro de nós. Então, assim, isso foi depois de muitos séculos, assim, na verdade, né, já depois de Cristo que isso pôde acontecer, né? Então, assim, eu não me lembro mais qual é o ano mesmo que a história se passa, mas esse filme é extremamente interessante para você pensar a esse respeito, né? Que, assim, a ciência, por muito tempo, não pôde avançar, porque existiam aí dogmas e questões que eram intransponíveis, né? As pessoas não poderiam desafiar a ciência, a Deus, não poderiam desafiar, né, o divino, porque ele ficaria bravo e aí ele mandaria as pragas, né? Os seres humanos iriam pagar, né, com suas próprias vidas por desobedecerem, né, a ordem divina. Então, gente, depois disso, né, depois da independência norte-americana, né, depois das grandes navegações, depois da gente conseguir aí fazer grandes descobertas a respeito de novas civilizações, né, e começar aí esse processo de globalização, porque as grandes navegações, elas são o primeiro momento da globalização, né, porque é quando os europeus eles conseguem sair daquele continente e não ir só para o africano, não ir só para as Índias, mas também percorrer todo o oceano para o lado oposto, né? Dizem que foi acidental,
a chegada dos portugueses e do Colombo nas Américas, mas existem teorias de que isso não foi acidental, né? Como é que eles iam ter condições de fazer uma viagem tão mais longa do que chegar nas Índias, atravessando o oceano, né? Meses e meses em alto mar. Então, assim, na verdade, havia já uma intenção de se descobrir mais coisas, né? Então, porque assim, não foram só os portugueses que chegaram ao Brasil, né? Nós tivemos os ingleses que chegaram na América do Norte. Então, a gente tem aí várias caravelas e várias expedições que vieram para o lado das Américas, né? Então, a gente tem aí na história, na verdade, um grande ímpeto de descoberta, né? Assim, por mais que as coisas tenham saído, né, historicamente dessa forma tão delicada, principalmente para os brasileiros, né, que a nossa colonização ela foi bastante perversa, inclusive não se tinha aí respeito, né, às leis, porque quando chegaram ao Brasil, os portugueses, na verdade, eles não respeitavam realmente, né, a legislação da coroa, né, o que a coroa tinha como normativas, né? Então, aqui foram cometidos diversos crimes que nunca foram investigados, né? Genocídio, foi cometido os crimes de estupro, porque era proibido os portugueses se relacionarem com as indígenas, se relacionarem com as africanas depois, quando houve o processo de escravatura. Então, assim, existiam essas proibições e, mesmo assim, muita coisa aconteceu, não é? Nesse período, como uma grande violação aos direitos humanos, né? O início da nossa história de país colonizado é o mais triste, pesado e difícil, né, da gente rememorar, da gente relembrar, né? Então, gente, não sei se vocês se lembram o que aconteceu já no século XX, né? Nós tivemos aí duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, pouco mais de 20 anos depois, né? A gente teve aí a questão eu vou lembrar, me faltou o nome agora, eu estava me lembrando da lista de Schindler, tem uma pessoa falando hoje, eu estava assistindo uma matéria e a pessoa falando hoje sobre a fantástica lista de Schindler, né? O Holocausto, lembrei. Tivemos o Holocausto, tivemos as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? E aí foi que nasceu realmente um grande movimento, né? Para que os países eles não cometessem mais genocídios, né? Porque não era mais admissível em civilizações como, principalmente os europeus, que se acham, né, muito superiores, como eles disseram, né, como é que pode a Ucrânia estar em guerra, na Europa não se admite mais isso, nós somos seres superiores, nós não estamos mais nesse tempo, né, de fazermos guerra, e aí eles têm as guerras, né, principalmente os países que estão em guerra civil, como a Síria, por exemplo, né, eles têm essas sociedades, esses povos, como povos menores, como povos atrasados, né? Assim como eles olham para o país, né? O termo subdesenvolvido, né? Que tanto foi usado até então, até pouco tempo, e hoje ainda muita gente usa, né? E a gente fala países em desenvolvimento, né? Não é que os países são subdesenvolvidos, é que eles ainda estão em processo de desenvolvimento, né? O Brasil tem aí seus 522 anos de relação com essa civilização, não é? Com esses povos europeus e de relação com essa nova forma de se organizar, mas é um país que tem sua história anterior a isso, né? Tem os indígenas e todos os povos que viveram aqui, que contaram a história, né? De como era o nosso território
em cavernas, né, a gente tem aí pinturas rupestres contando a nossa história. E isso tentou-se, né, tirar aí a legitimidade dessa história, né, durante tantos séculos. E hoje a gente tenta reconstruir a nossa história, recontar. Então, para que não ocorresse mais, né, situações em guerras, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e para que a gente não tivesse mais que viver a tragédia do Holocausto, né, foi instituída, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? E em 1945, essa Assembleia se reuniu e tentou não, e buscou, né, construir uma declaração que ela fosse universal, que ela servisse para todos os povos. Porém, né, mesmo a gente pensando que a declaração é universal e que deveria servir para todos os povos, essa declaração, ela se torna, ela é reconhecida, né, enquanto direito, ela é reconhecida enquanto uma normativa que deve ser seguida, ela é assinada, né? Nós temos os países signatários da Declaração dos Direitos Humanos. Então, assim, tem alguns países, né, no mundo que não são signatários, né? Países do continente, países árabes, né, de uma forma mais geral, assim, falando, esses países que estão hoje, né, em guerra civil, países na África, né, no continente africano, que ainda não conseguiram superar as suas dificuldades, os seus conflitos, né, os povos, eles ainda vivem em guerra, então, mesmo com o fim do apartheid, a gente continua aí numa situação de guerra civil na África. Então, assim, os países que realmente reconhecem a Declaração dos Direitos Humanos são os países que decidiram fazer um esforço maior, né, para respeitar aquilo que está na declaração, né, os 30 artigos que estão na Resolução 217-A3. Quando falarem sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrem do número da resolução, né, se for possível, tá? A Resolução 217-A3, ela contém 30 artigos, né? E no primeiro artigo já, não no primeiro artigo, mas já nas suas considerações, ela traz que a Declaração dos Direitos Humanos, ela vem como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Porém, como eu já expliquei, não são todos os povos, não são todas as nações, né, que reconhecem a Declaração dos Direitos Humanos, que participam da ONU, né, que estão aí realmente implicadas, né, na instituição desses direitos, na garantia desses direitos da pessoa humana, tá certo? A declaração, ela tem como dia mundial, né, o dia mundial da Declaração dos Direitos Humanos é o dia 10 de dezembro, porque em 10 de dezembro de 1948 ela foi promulgada, tá certo? Como eu disse, ela foi construída em 45, mas apenas em 48, né, após a publicação, né, que a Assembleia Geral fez, é que ela foi promulgada, tá? Então, assim, levou-se 3 anos para promulgar uma declaração na qual os países, eles realmente se sentissem dispostos a assinar essa declaração, porque não pensem que não foi uma disputa, né, que foi sim uma grande disputa para se colocar ali na declaração todos aqueles artigos e para que os países dissessem, tá certo, a gente vai respeitar. Porque uma das coisas que tem na declaração é que você não pode mais cometer genocídio. Ninguém pode mais matar todo um povo porque é um povo diferente, é um povo que pensa diferente, né? E os Estados Unidos continuam praticando genocídio, né? A gente viu o Iraque, né? A gente viu a guerra do Iraque que até hoje, né? Nós temos americanos dizendo que estão protegendo, né? A população e tal, e a gente está aí vendo ainda seus efeitos dessa interferência, né? Nós temos a própria guerra na Ucrânia, né, teve sim interferência norte-americana, né, a gente tem aí o poderio norte-americano interferindo nessas relações internacionais, alguns países dizendo, né, que iriam, os países da OTAN, né, que compõem a OTAN,
dizendo que iriam auxiliar a Ucrânia, né, para minimizar os estragos, né? E a Rússia sem respeitar também esses tratados e o que tem na declaração, porque quando se fala em guerra, o que acontece? Os países eles devem combater apenas as tropas, né? Então a guerra ela é para acontecer entre os militares, não é entre civis. Civis não estão em guerra. Então quando a Rússia explode um shopping na Ucrânia, ela está dizendo que ela não está respeitando, né? Porque a ideia é que que se entende é que existe uma guerra, mas é uma guerra entre nações, entre governos, né? É uma guerra entre os estados. Porém, a população, ela não está em guerra, então ela não deve pagar o preço por isso aí. Mas a gente vê aí inocentes, né? Pessoas que não estão no front, na linha de frente, como chama, né? Não estão no front, e elas estão pagando com suas vidas, né? Perdendo suas casas, ficando sem alimentos, né? Muitos tendo que fugir do seu país, das suas cidades. Então, nós tivemos aí mais um grande movimento imigratório agora da Ucrânia, né? Para dentro de outros países da Europa. Então, quando a gente pensa na Declaração dos Direitos Humanos e que ela tem como prerrogativa, né, o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, é um ideal que a gente está muito longe de alcançar, né? A gente está muito longe ainda de chegar aí nesse patamar, né? É quase uma utopia, porque uma outra questão que tem, quando você fala em Declaração dos Direitos Humanos, é que não se pode desrespeitar as questões culturais, né, de cada nação. Então, existem países que é cultural praticar, como na África também, por exemplo, existem países na África que é cultural praticar a mutilação feminina, né? E aí é cultural, né? E o que que a gente faz, né? Em relação a isso, como é que a gente pode se colocar, né? Em relação a uma situação dessas, porque a mulher, né? Ela está em pé de igualdade ao homem atualmente na declaração, né? A declaração, como vocês estão vendo aí, existem 4 gerações da Declaração dos Direitos Humanos. A primeira geração foi a da liberdade, né, que todo ser humano ele teria liberdade de ir e vir, liberdade de morar onde quisesse, liberdade de trabalhar de acordo com as suas escolhas, liberdade de escolher a vida que quer levar, né? Claro, dentro do que é legal. E aí, Flor do Deserto fala sobre isso. Não conhece, Lisandra, esse filme? Ó, Lisandra aí também dando sugestões de pautas de filmes hoje. Hoje a gente vai sair com uma listinha de filmes para o final de semana, para pensar sobre direitos humanos e pensar sobre a evolução humana, né? Porque pensar sobre direitos humanos é falar sobre a história da humanidade, né? Vocês estão vendo aí que hoje é uma aula de história, praticamente. Legal, eu vou anotar, Lisandra. Então, a gente vai ter aí 4 gerações, né, da declaração. A primeira delas vem com a questão da liberdade, a segunda com a igualdade, e aí a igualdade entre homens e mulheres e a igualdade entre os povos também. Não existir ser humano mais valioso ou menos valioso. Sabe aquela história de todas as vidas importam? Vem muito dessa perspectiva também de uma igualdade que a gente ainda está batalhando para ter, né? Porque, assim, mesmo com a Declaração de Direitos Humanos, nos Estados Unidos, negros eram proibidos de andar nos mesmos ônibus que os brancos até a década de 1970, se eu não me engano, né? A gente teve aí Martin Luther King fazendo, né, aquele discurso emblemático falando sobre igualdade racial, né, falando sobre a necessidade de realmente garantir a igualdade entre as pessoas. E aí a gente tem ainda, né, nos países que se dizem tão avançados, né, tão corretos, né, tão
politicamente avançados, economicamente desenvolvidos. Nós temos países que as pessoas são extremamente racistas, como na Europa, né? Os portugueses são extremamente racistas, são misóginos, os ingleses são misóginos. A gente, quando assiste as mulheres andando na Inglaterra, os caras passam. Outro dia eu estava assistindo vídeos, né, sobre assédio, o assédio no metrô inglês, no meio da rua, eles passam e batem no bumbum das mulheres, assim, comportamentos que você fica, caramba, isso é na Inglaterra? País tão desenvolvido, o que está acontecendo, né? E é isso que as mulheres passam nesses países, né? Brasileiras, então, quando vão para a Europa, são taxadas de prostitutas e ponto. Não interessa se você foi fazer um doutorado, não interessa se você foi trabalhar buscar qualquer tipo de emprego, se você foi estudar, não interessa. Você vai ser tratada no aeroporto como uma prostituta que está procurando lá ganhar seus euros, porque o real não vale nada, né? Que na mente desse povo, se é que eles sabem que a nossa moeda é real. Porque tem muitos países por aí afora que o povo pensa que a gente vive no meio do mato. Essa semana eu estava vendo um meme muito engraçado. O cara falando como os americanos pensam que a gente vive. O macaco dentro de casa. E ele fazia assim, eu vou ali na árvore pegar meu café da manhã, que era uma banana e uma água de coco, e aí ele falava, menina, era tão engraçado, assim, é cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico ou o contrário, não sei. Mas, assim, vamos rir da desgraça, porque é absurdo as pessoas pensarem que a gente vive na selva, ou que o país é selva, ou como as pessoas que moram no Sudeste, por exemplo, pensam que o Nordeste é só a seca, né? Ou quando conhece aqui acolá uma praia e pensa que é outro pedaço do Nordeste, assim, tem uma cisão, né? Tem o Nordeste litoral, aquela prainha que eu fui conhecer, e o resto é só sertão, né? Depois da faixa de areia tem umas casinhas, aí dali para frente é só sertão. Então, a gente tem ainda esses estereótipos e todo esse estigma, né, em relação aos povos, né, às nações de um modo geral. Minha gente, a muriçoca é imensa e eu não consigo matar. A terceira geração é a da fraternidade, e aí a fraternidade, ela envolve muito essa relação entre os povos, né, essa relação entre as nações e a necessidade de uma solidariedade também, né, de se preocupar com o outro, né, e de ver a outra pessoa, como ser humano igual a mim. Então, assim, a Declaração dos Direitos Humanos, ela vem como um desafio imenso para países que culturalmente não estavam preparados, né? É tanto que a gente está aí. Daqui a 20 anos, praticamente, né, a gente vai ter 100 anos da declaração e a gente ainda anda a passos lentos. Exato. Lisana está dizendo aqui que é como se os brasileiros e os demais, né, povos, as demais nações tivessem a obrigação de conhecer os Estados Unidos, porque eles são, né, o umbigo do mundo, e eles não têm a menor necessidade de conhecer qualquer outra história, né? A história de ninguém mais, né? A gente, quando estuda história, né? A gente estuda a história do mundo, né? E a gente estuda a nossa história. Mas parece que nos outros países estuda-se apenas a história de determinados pontos de vista e de determinados povos. Por exemplo, vocês conhecem a história do povo africano sem ser a história dos escravizados que vieram para o nosso país, né? A gente conhece a África, a gente sabe realmente o que que se passa naquele país, como é que os movimentos acontecem, por que que eles ainda vivem em guerra civil. Outro dia não, no início da pandemia, eu tive a oportunidade de ler Nascido do Crime, que é um livro de um africano, que hoje em dia ele é humorista, e aí ele fala sobre a sua história de vida. E é falando sobre a sua própria história que ele vai falar sobre a política chega, na capital, gente.
capital da África do Sul. Eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Eu fico brincando, gente, eu não tive Covid, mas eu devo ter tido, porque minha memória tá maravilhosa. Eu fico sempre dando esses brancos assim, sabe? Terríveis. Mas, enfim, ele vai falar sobre a história dele, e é falando sobre a história dele que ele fala sobre a história da própria África, né? Do continente, mais especificamente do seu povo, né? Aí ele fala da existência de várias nações dentro daquela nação. As nações são os povos, né? Os grupos que são formados ali. Aí eles têm sua própria língua, os Ubuntu, tem outros nomes lá que eu não me lembro agora, mas assim, ele vai falando que cada um desses grupos tem a sua própria língua, e aí se você é de um determinado grupo, você tinha um sotaque, né, diferente do grupo majoritário ou do grupo que realmente tinha lá o poder de hegemonia, né, o poder ideológico, exercia esse poder, e aí você era criminalizado, marginalizado, você não podia entrar em determinados lugares. As mulheres, elas não poderiam se relacionar com os homens brancos da África do Sul ou com os europeus que iam para a África, porque seus filhos nasciam mestiços, né? Nasciam com a cor um pouco mais aclarada ou até mesmo brancos. Então, esses filhos dessas mulheres muitas vezes eram levados com os pais para a Europa, né? E eram apartados de suas mães. Então, ele foi um desses filhos, que ele era filho de um homem branco, e aí ele não era o preto, ele era o pardo, né? E ele era rechaçado em muitos lugares. Ela dizia, quando estava com ele na rua, ela dizia que era babá dele. Ela se vestia de babá e ia com ele como babá. Então, assim, são questões muito específicas daquele povo, né, ou daqueles povos, que são vários povos, na verdade, que a gente não faz ideia do que as pessoas passam lá até hoje, né? Existem ainda muitas situações que são tidas como crime na África, e especialmente na África do Sul. Então, gente, a gente tem aí, nessa busca pela efetivação dos direitos humanos, desafios imensos, né, no mundo inteiro, tá? A quarta geração, né, são dos direitos tecnológicos, tá certo? E aí ela vem falar de acesso à tecnologia e de uma evolução, né, e de investimento em tecnologia para que os povos eles não fiquem tão para trás, né, nas descobertas, na ciência, na própria evolução, tá certo? A gente vai falar melhor sobre isso no texto, tem um texto para vocês a respeito disso. Deixa eu parar aqui. Eu vou abrir aqui para vocês o texto, que ainda vou, né? Como eu disse, eu vou mandar para vocês, tá certo? Para que vocês possam ter acesso não só ao texto, mas também às questões. Vocês acham que, se eu perguntasse algumas questões agora a respeito de direitos humanos, vocês teriam condições de responder com base no que foi conversado hoje, com base no que foi... Cadê a... Estou procurando aqui a aula de vocês, tá? O texto que eu estou preparando para vocês. Porque aí a gente poderia fazer algumas questões. Ah, Manu, acho que sim. Manu, eu também acho que sim. Gente, cadê a aula? Ah, acho que está aqui. É porque está Direitos Humanos junto com Fundase. Quer ver? Com Sinase, desculpa. Está aqui a aula. Ainda está no documento simples, tá certo? Mas eu vou organizar direitinho, colocar no documento para que vocês tenham acesso. Essa parte aqui, tá? A parte que eu falei para vocês, né, sobre a pretensão de uma universalidade dos direitos humanos, né, de um universalismo, porém, esbarrar no relativismo cultural, né, esbarrar nas questões mais específicas, né, de cada povo, de cada nação, né. É importante que vocês aprendam a diferença entre povo, nação
Estado, território, esses conceitos básicos que a gente viu lá no início do curso, que vocês aprendem, não, que vocês relembrem, né, que vocês já, com certeza, já viram todas esses conceitos, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais. A gente vai ter aqui a Declaração das Nações Unidas, como eu falei para vocês. Como a gente ainda está com tempo, ainda tem mais uns 20 minutos de aula, eu posso adiantar essa parte dos artigos, né, da declaração, para que vocês possam já ir memorizando, tá certo? Eu falo sempre em memorizar, nunca em decorar, tá? É importante que vocês possam memorizar, e quando vocês baterem o olho na questão, vocês lembrarem, é isso aqui, não é isso aqui. A redação está diferente, a redação está estranha, tarará, tá certo? Para que vocês não caiam nas pegadinhas que eu sempre aviso, né? A gente tem aí muitas pegadinhas em concurso público, então, preste atenção, procure sempre a mais correta, né? A gente sempre fala isso. Qual é a alternativa mais correta para essa questão, quando for de múltipla escolha, tá certo? Para que vocês tenham aí bons resultados. Aqui a gente só traz alguns mais importantes, eu diria assim, tá? Mas é interessante que vocês leiam realmente a declaração. Eu não vou poder ler aqui na aula, né, que a gente vai gastar muito tempo, principalmente porque é interessante que a gente fale sobre cada artigo que é mais importante, que tem mais destaque, tá? Esse artigo aqui é o artigo 5º da Declaração, que todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É porque a gente tem o direito à segurança pessoal que existe um sistema de segurança, que existe, por exemplo, a Fundase, né? Porque todo ser humano ele tem direito à segurança pessoal, ele tem direito a viver em segurança, né? Ele tem direito a ter liberdade, a ir para qualquer lugar a qualquer hora e não ser surpreendido, né, por uma situação de violência, por exemplo. E aí eu me lembro, quando eu fui assaltada uma vez, eu brinco muito com essa história desse assalto, porque eu digo assim, eu morava em Natal, que era, na época, hoje ainda está, mas na época estava muito forte isso, ela era tida como uma das 3 cidades mais perigosas do país. E eu fui assaltada em Sousa, que nem no mapa da violência está. Eu sempre brincava com isso, gente, como é que pode? Eu nunca tinha sido assaltada em Natal, não eu propriamente, né, eu, a pessoa, porque nunca tinham me assaltado, assaltaram meu pai uma vez na minha frente, mas aí era com ele, não era comigo, né, me deixaram lá quieta no meu canto, ninguém mexeu comigo, o menino queria vir pegar meu relógio, o outro disse, não, rapaz, deixa sair, como quem diz assim, você é peba demais, deixa aí, que era um relógio, eu era uma adolescente na época, bem novinha. Aí, fora esse momento, eu nunca tinha passado por um assalto em Natal, aí fui assaltada em Sousa, né? E aí eu fui para a delegacia e a policial fazia assim, mas você estava andando sozinha naquela rua? Gente, eu estava na rua principal, na avenida principal de Sousa, que é a avenida que você entra na cidade. Aí eu disse, mas vem cá, 6 horas da noite, eu tinha saído da academia, estava indo para minha casa. Você queria que eu andasse com guarda-costas? Eu não tenho dinheiro para andar com guarda-costas. O que está acontecendo? E ela, não, eu só estou dizendo que realmente você sozinha andando ali naquela rua. Eu disse, minha senhora, a culpa não é minha, a culpa é do ladrão, a pessoa que me roubou. Ele que veio, né, e sacou lá minha sacola, ele veio na moto, se aproximou, tomou a sacola de mim e foi embora, né? Aí ela queria, ela ficou nessa coisa, sabe, a culpa é da vítima? Como é que você deu uma bobeira dessa, andar sozinha de noite? Aí eu fiz, primeiro, eu tenho o direito de andar sozinha, o direito de ir e vir, eu tenho liberdade para isso, né? Então, assim, que mundo é esse que você, uma mulher, uma agente, vem, né, falar comigo dessa maneira porque eu estava andando sozinha numa avenida à noite? Aí eu, tá errado. Eu quase dizia a ela, amiga, vamos fazer de novo o curso de formação para policial, né? Vamos lá, vamos começar do zero, direitos humanos, direito à liberdade, igualdade, né, nas relações, a mulher independente, né, a mulher do século XXI, o que está acontecendo, né? Enfim.
falando sobre a questão de liberdade, segurança e direito à vida, né? Que é um direito fundamental, cláusula pétrea, né? Na nossa Constituição, vocês vão ver, quando eu trouxer, né, a Constituição Federal, vocês vão ver o que é cláusula pétrea, né? Que são as cláusulas que não podem ser modificadas, tá? O nosso presidente queridíssimo, ele quis modificar, né, algumas cláusulas pétreas e tal, né, da inteligência, e aí, deixa eu ler isso aqui que Lisandra mandou, os causos, né? É desse jeito, minhas amigas estavam no ônibus escolar e foram assaltadas um tempo depois, encontraram os celulares, e quando elas foram buscar na delegacia, o delegado disse que elas estavam indo buscar os celulares porque neles certamente tinha fotos íntimas. Minha Nossa Senhora, que homem sem noção, sem noção. Minha gente, minha cachorra quer sair, gente. Tá acabando, filha, tá acabando. Fica aí. É que ela trabalha comigo o dia todinho, a bichinha. Sim, aí, enfim, a culpa é da vítima, e quando a vítima vai atrás do que é seu, né, ainda recebe uma dessas. A gente vai falar sobre postura, né, quando a gente for falar de SINASE, a gente vai falar sobre a atuação, né, das equipes, e aí um dos princípios é a questão do tratamento digno, né, o direito da dignidade da pessoa humana, o direito à dignidade da pessoa humana é cláusula pétrea na Constituição Federal e é um dos direitos que estão no ECA e que o SINASE reafirma. Não é porque as pessoas estão em privação de liberdade que elas podem ser tratadas de forma desumana, né? Que era o que acontecia nas prisões, né? Acontecia, parou de acontecer? Não, né? Mas, assim, era algo que era muito mais, era tido como legal. Hoje, pelo menos, não é legal. Acontece? Acontece. A Lei de Execuções Penais, que é a LEP, né, que as pessoas chamam carinhosamente de LEP, a Lei de Execuções Penais é respeitada? Não, né? Mas, pelo menos, está na Constituição e você tem como cobrar do Estado, né? Exigir do Estado uma indenização, uma reparação, né? Porque a lei das execuções penais não foi cumprida, porque uma cláusula pétrea foi desrespeitada, né? E o Estado ele tem que responder ao cidadão e atender aí as suas reivindicações, né? Dos seus direitos, enfim. No artigo 1º, né, da Declaração dos Direitos Humanos, né, já diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O que isso quer dizer? Que antes de se dizer no papel o que já a ciência já estava, né, confirmando há muito tempo, é que todas as pessoas elas eram dotadas de razão e consciência, né, e que deveriam ser tratadas com dignidade, né, porque era o direito da pessoa humana, né. Então, assim, antes se tinha a crença, né, a crença conveniente crença de que, por exemplo, os judeus, eles não eram dotados de inteligência, era um povo de segunda categoria. Tinha-se a ideia de que os negros, né, os africanos, mais especificamente, né, os povos da África, não tinham alma, não tinham espírito, então não eram seres humanos, eles não eram dotados de espiritualidade, tinha-se a conveniente crença, né, de que os árabes, né, eles, como eles têm outra religião, então eles não são filhos de Deus, então eles não são pessoas. A gente tem aí diversas crenças, né, que são convenientemente divulgadas e disseminadas, né, para que alguns povos eles possam ter vantagens, né, e eles possam exercer a sua supremacia, né, em cima de outros povos. É tanto que até hoje a gente tem aí grupos como o Ku Klux Klan, né, que é o KKK, que você bota KKK na internet e aparece lá os grupos, né, que falam de uma supremacia branca, né, até hoje. Século XXI, e a gente tem aí a coexistência dessas ideias, mesmo com a declaração dizendo, desde 1945, ou melhor, desde 1948, né, quando foi promulgada,
que as pessoas elas são iguais, em razão e consciência. As pessoas são iguais no direito à liberdade, as pessoas são iguais, desculpa, gente, são iguais no direito a ter dignidade, a viver com dignidade, tá? Todos os seres humanos têm capacidade para gozar os direitos estabelecidos nesta declaração. Não se faz distinção de qualquer natureza, cor, religião, sexo, idioma, condição política, jurídica, origem nacional ou social. E aí eu coloquei, né, ver matérias sobre movimentos de imigração. É importante que vocês possam ver essas matérias, tá certo? Ver o que tem se pautado hoje em dia em relação a isso, porque, principalmente, a Síria, de uma forma muito mais, digamos, muito mais expressiva na atualidade, né? Mas a gente teve outros movimentos de imigração e a gente tem outros movimentos de imigração no nosso país, né? Com os colombianos, os venezuelanos, o povo Aral, né? Aqui no Nordeste, o povo Aral, que é um povo indígena da Venezuela, teve um grande movimento migratório aqui para o Nordeste. Eles vivem muito nas capitais, no Recife, Natal, João Pessoa, mas também migram para o interior, não é? E vivem de coletas, como eles chamam, né? Que é pedindo nos sinais, com aqueles papelões. Teve até um Globo Repórter, não, aquele que é com... Chega, me ajudem. É que eu não assisto TV, mas eu sei qual é o programa que passa na terça-noite, lá na madrugada. Ele sempre faz Profissão Repórter, que ele sempre faz matérias super interessantes. Isso mesmo, Lisandra, Profissão Repórter. E aí tem um dos Profissão Repórter que é sobre Caco Barcelos, né? Ele tem matérias, tem uma matéria mais recente que fala sobre as pessoas que ficam pedindo nos sinais com os cartazes de papelão, né? Inclusive, o nome do Profissão Repórter remete a isso, né? E aí, eu não cheguei a assistir o programa todo, mas, assim, muito interessante, porque eles foram para as ruas conhecer quem são essas pessoas, de onde elas vêm e tal, e aí me lembrei muito do povo Aral, porque os Aral, como eles não falam português, né, a grande maioria, que chegou recentemente, ou fala o dialeto Aral, só o dialeto, ou fala também espanhol, arranha no espanhol e tal. Enfim, e aí esses povos, eles têm aí, né, vivenciado uma grande crise migratória, tá? E quando a gente fala em direitos humanos, hoje é primordial falar sobre a crise de imigração no mundo, tá certo? Então, assim, para uma questão discursiva, para uma questão que seja necessário você elaborar o raciocínio a respeito de direitos humanos, hoje a gente tem cada vez mais a necessidade de reafirmar a Declaração dos Direitos Humanos, né, e de tentar realmente construir novos tratados para que os povos eles possam se ajudar, né, para que entendam que assim o ser humano ele é cidadão do mundo. Não é porque ele nasceu na Síria, não é porque ele nasceu no Iraque, no Irã, deixa eu ver outro país que está em guerra ainda, meu Deus, que é a Líbia, esses países, né, que tempos em tempos estão aí nos noticiários falando de guerras civis, né, de pessoas que estão fugindo para poder sobreviver, né, não é porque eles nasceram em determinado país que eles não têm direito a viver em mais nenhum outro lugar. O ideal era poder viver nas suas raízes, na sua cultura, né, com a sua religião, com o seu povo, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa viver em outro lugar, né? Então, para que a gente combata, né, consiga combater todos os abusos e o que acontece com esses povos, né, quando eles chegam em outros países que eles não são bem recepcionados. É proibido o trabalho escravo, né, o tráfico de pessoas, a tortura, o castigo ou pena cruel, a prisão arbitrária, a punição por ato não considerado como crime e a pena desproporcional. Essa proibição que consta na Declaração dos Direitos Humanos, ela é basilar para a nossa Constituição Federal, para o nosso Código Penal e para o SINASE, né, para o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, porque
As medidas socioeducativas, elas vão ter como base, né, o direito constitucional e o direito penal no sentido das garantias constitucionais, das garantias processuais, tá certo? Então, quando diz assim que é proibido o castigo, a pena cruel, a prisão arbitrária, que é a prisão, eu olhei para você e eu vou levar você preso, como tem policiais que fazem por aí, né? É tanto que hoje em dia, por exemplo, é proibido aquele famoso baculejo. Não fui com a sua cara, vi você numa moto, para, desce que eu vou fazer uma revista. E aí chuta, bate, joga celular no chão, né? Ou seja, eu estou afim de descarregar minha raiva em alguém e eu escolhi você, né? Que os policiais não me escutem. Gente, aconteceu algum problema aí? Não, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui apareceu uma mensagem do Zoom falando em sair. Valha. Enfim. Não sei o que foi que aconteceu aqui.